O deputado Marcel Van Hatten subiu à tribuna e relatou aos colegas que foi intimado por e-mail a prestar depoimento à Polícia Federal em um inquérito que foi instaurado contra ele no Supremo Tribunal Federal sob a relatoria do ministro Flávio Dino, devido a um pronunciamento feito na tribuna da Câmara dos Deputados. O deputado relatou uma série de absurdos na investigação e lembrou que o ministro Flávio Dino já foi parlamentar e sabe que parlamentares são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, segundo a Constituição Federal. O deputado revelou que o ministro Flávio Dino disse que os fatos podem ultrapassar as fronteiras da imunidade parlamentar e questionou: "Eu quero saber em que se baseia essa tese de Flávio Dino? É na ditadura chinesa? Na ditadura cubana? Na da Coreia do Norte? Porque não é nos preceitos do Estado de Direito e do devido processo legal." Marcel Van Hatten expôs o aparelhamento da Polícia Federal, mostrando que o inquérito se iniciou em uma diretoria voltada ao combate à corrupção e crimes financeiros. O deputado disse: "Isso é o fim da democracia, quando um deputado não pode mais vir à tribuna para fazer uma denúncia livremente, não é mais democracia. É um ato institucional ditatorial do ministro Flávio Dino." O deputado apontou que 9 delegados e 5 agentes da Polícia Federal assinam o inquérito e disse: "Olha a estrutura da Polícia Federal envolvida para perseguir um deputado federal." O deputado questionou: "Não há corrupção a combater no Brasil? Não há combate a crimes financeiros? Tem que fazer perseguição a um deputado federal que veio à tribuna fazer uma denúncia?" O deputado lembrou que o povo, pelo voto, lhe concedeu a atribuição de fazer denúncias em nome da população. Ele disse: "Isso aqui é o fim da linha da democracia, quando o STF decide instaurar um inquérito contra um deputado federal eleito pelo povo por uma representação, por uma fala sua na tribuna, é porque se chegou ao limite do fim da democracia." Van Hatten declarou: "Flávio Dino não é democrata, isso está muito claro. Flávio Dino é mais um abusador de autoridade." O deputado prosseguiu: "Ele não é magistrado, não. Ele é um político que está lá no STF e da pior estirpe. É grave isso, é gravíssimo. Mas se acham que com isso estão me intimidando, desistam. Muito antes, pelo contrário, estão me dando ainda mais força para lutar." O deputado explicou: "O que está acontecendo é que estão perseguindo um a um. E chegou a minha vez. Não que não tivesse acontecido antes, a censura no X já tinha chegado a mim, já tinham tentado derrubar minhas páginas nas redes sociais. Mas agora estamos falando de um inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal contra um parlamentar." Van Hatten afirmou: "O que se está querendo, na verdade, não é perseguir o Marcel Van Hatten, não é calar o Marcel Van Hatten. O que se está querendo é calar a nação brasileira. O que se está buscando é silenciar quem critica, quem discorda, quem utiliza dos instrumentos da democracia a favor da democracia. O que se busca aqui é fazer com que a nação se dobre aos ditadores e aos tiranos. Não nos dobraremos, não nos silenciaremos. E digo mais: venceremos, senhor presidente." Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos, em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão,
que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, caros colegas parlamentares, no dia 14 de agosto dizia eu aqui nessa tribuna: faço mais um adendo, senhor presidente. Faço questão aqui de dizer, depois de fazer esse pronunciamento, e eu segurava essa foto aqui, se algo acontecer comigo, todos aqui já sabem o motivo. Porque atrás de todos os outros foram ao postar esta foto. Está registrado. Senhor presidente, na sexta-feira, não a passada, a anterior, dia 3 de outubro, fui surpreendido pelos meus assessores ao dizerem que na caixa de entrada do meu e-mail parlamentar havia uma intimação da Polícia Federal. Primeiro, método completamente heterodoxo, para não dizer ilegal. Uma caixa de entrada acessível aos assessores todos, uma intimação da Polícia Federal, deputada Paula Belmonte, para prestar depoimento sobre algo que eu nem sabia o que poderia ser, porque não havia mais informações. Apenas ainda a oferta de datas pré-estipuladas, deputada Bia Kicis, com alguns horários, sem chance de que eu escolhesse outros horários, porque se não respondesse aos e-mails ou não desse por uma daquelas opções como a minha preferida, seria me resguardado o direito constitucional ao silêncio. Aí eu entendi que estava sendo investigado, mas pelo quê? Constituí advogado. Pedi
que fosse solicitado o inquérito. E, senhor presidente, qual não foi a minha surpresa? Ou melhor, de fato, talvez não deveria estar surpreso. Ao ver que eu estava, a partir daquele momento, intimado, de uma forma completamente equivocada, é verdade, a prestar esclarecimento sobre uma investigação que corre contra mim no Supremo Tribunal Federal em virtude de uma fala minha na tribuna da Câmara dos Deputados. Na tribuna da Câmara dos Deputados. Quem pede para instaurar o inquérito, senhor presidente? Flávio Dino. Relator, não sei como, não entendi, quero saber. Relator desse caso no STF, e que já foi deputado federal, já foi senador, sabe que o artigo 53 da Constituição nos garante a inviolabilidade civil e criminal por quaisquer das nossas opiniões, palavras e votos. Mormente na tribuna da Câmara. No meu entendimento, como deputado federal, aliás, a Constituição é clara quando diz quaisquer, em qualquer ambiente. Mas na tribuna da Câmara dos Deputados, senhor presidente. Mas Flávio Dino, ministro do STF, diz, em dado momento do seu relatório, que em tese, e é tanta folha aqui até achar aquela que traz realmente obrigado. Diz ele que em tese, em uma primeira análise, os fatos podem ultrapassar as fronteiras da imunidade parlamentar e inclusive diz que eu poderia estar cometendo crime contra a honra ao chamar um covarde de covarde, um bandido de bandido, porque é isso que um policial federal é, ao atuar à margem da lei, como faz sim Fábio Álvares Chor, que cria sim relatórios fraudulentos para, por exemplo, manter preso Felipe Martins ilegalmente, sem fundamentação. Eu quero até saber, senhor presidente, e se me faltar tempo, que se me agregue o tempo da oposição, eu quero até saber, senhor presidente, em que se baseia essa tese de Flávio Dino? É na ditadura chinesa? Na ditadura cubana? Na da Coreia do Norte? Porque não é nos preceitos do Estado de Direito e do devido processo legal. Senhor presidente, eu quero aqui dizer que a covardia de Fábio Álvares Chor é tamanha, que no dia seguinte ao meu discurso, faz uma notícia de fato, não ele, senhor presidente, mas o chefe de gabinete do delegado da Polícia Federal, que é o diretor da Polícia Federal no Brasil, aparelhamento, deputada Bia Kicis, da Polícia Federal. Aparelhamento, Marco Bom Tempo depois assina a representação contra a minha pessoa. Agradeço pela solidariedade, deputada Bia, líder da minoria que está comigo, aliás, uma sessão remota. Fiz questão de estar aqui não só para votar, como sempre faço, mas também para denunciar esse absurdo. Marco Bom Tempo assina uma representação e sabe da onde ele é, senhor presidente. Agora vou ter que achar de novo aqui o nome que eu não quero errar, da diretoria em que ele faz parte. Agora já misturei tudo aqui, está parecendo a... Isso até para as pessoas terem ideia do tamanho do absurdo, do tamanho do inquérito. Foram passados, senhor presidente, o diretor
de investigação. Só um minutinho. Aqui só fala que ele assinou, marcou um tempo, né? Assinou. Não, eu estou procurando o nome da diretoria em que ele faz parte. Faz questão de combate, como é que é? O diretor de investigações e combate à corrupção e crimes financeiros, senhor presidente. Essa é a diretoria em que ele faz parte. Está aqui. Esta é a diretoria de que Marco Bom Tempo, lá de Roraima, Boa Vista, quero entender também por quê. Porque ele, diretor de um departamento que deve investigar crimes financeiros e combate à corrupção, está me investigando por uma denúncia que eu fiz na tribuna. Isso é o fim da democracia, senhor presidente. É o fim da democracia. Quando um deputado não pode mais vir à tribuna para fazer uma denúncia livremente, não há mais democracia. É um ato institucional, ditatorial do ministro Flávio Dino. E aqui ó, a relação de agentes da Polícia Federal que assinam um inquérito. 9 delegados e 5 agentes, senhor presidente. Olha a estrutura da Polícia Federal envolvida para perseguir um deputado federal. 9 delegados e 5 agentes. Não há corrupção a combater no Brasil. E não estou nem falando desse governo, porque esse aqui é muito pior. E a gente está vendo. Não há combate a crimes financeiros, não. Tem que falar de um deputado federal que veio à tribuna fazer e repete, e frisa, e aumenta o tom da crítica, porque covarde é e covarde bandido se comporta dessa forma mesmo, tentando perseguir um deputado pelo uso das suas atribuições parlamentares, atribuições que o povo me concedeu, pelos votos que recebi para estar aqui, como concedeu a deputada Bia Kicis, pelos votos que concederam os brasilienses, os residentes do Distrito Federal, para que ela fizesse a denúncia que queira, concorde eu com ela ou não. Senhor presidente, isso aqui é o fim da linha da democracia. Quando o Supremo Tribunal Federal decide instaurar um inquérito contra um deputado federal eleito pelo povo por uma representação, por fala sua na tribuna, é porque se chegou no limite do fim da democracia. Flávio Dino não é democrata, isso está muito claro. Flávio Dino é mais um abusador de autoridade. Ele que pedisse para o seu partido fazer, se quisesse, uma representação contra mim no Conselho de Ética. Seu partido é o PCdoB, PSB, qualquer partido aí, porque ele é um cara político. Ele não é magistrado, não. Ele é um político que está lá no Supremo Tribunal Federal, e da pior estirpe. É grave isso, presidente. É grave, é gravíssimo. Mas se acham que com isso estão me intimidando, lhes digo, senhor presidente, muito antes pelo contrário. Estão me dando ainda mais força para lutar. Mais força. Porque eu defendo os outros o tempo todo aqui. Concorde eu ou não com as coisas que digam. Liberdade de expressão, ainda mais a imunidade parlamentar, é direito sagrado do cidadão brasileiro. Esta perseguição que se está fazendo aqui no Brasil, não contra mim, contra milhares de brasileiros, é sim uma perseguição covarde, que age nos porões do Supremo Tribunal Federal, aliás, às vezes até literalmente, como aconteceu com o Mauro Cid. É uma perseguição que coloca este também processo sob sigilo. Por respeito aos meus eleitores, eu preciso divulgá-lo. Porque você imagina, senhor presidente, um processo no STF, um inquérito contra mim, na divisão de combate a crimes financeiros e a corrupção. O que o meu eleitor vai pensar? Que eu estou sendo investigado por um desses crimes. Mas é óbvio que não. Minha vida é limpa. É óbvio que não. O que está acontecendo é que estão perseguindo um a um. E chegou a minha vez. Não que não tivesse acontecido antes. A censura no X, no Twitter já tinha chegado a mim. Já tinham tentado derrubar minhas páginas nas redes sociais. Mas agora nós estamos falando de uma investigação, de um inquérito
aberto pelo Supremo Tribunal Federal contra um parlamentar. Defendemos Daniel Silveira e continuo defendendo, não pelo que falou, mas pelo fato de ele ter imunidade parlamentar, que ele jamais poderia ter sido preso, e votei contra a sua prisão. Ele falou fora da tribuna, num vídeo. Eu falei na tribuna, senhor presidente. E quero aqui dizer que o deputado Arthur Lira, e teço muitas críticas a ele, e sou muito correto na forma como me refiro, tanto a ele como a qualquer um, mesmo opositores a quem critico, porque eu sempre vou na técnica e vou no foco daquilo que se está criticando, e não fora daquilo. Mas liguei ao deputado Arthur Lira hoje e ele prestou solidariedade e colocou a Procuradoria da Casa, inclusive, à disposição, porque não é possível que um deputado federal seja intimidado, porque calado não será, por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Fica aqui meu reconhecimento, senhor presidente, que nesse momento, Coronel Crisóstomo preside os trabalhos dessa casa, a mesa diretora sob a pessoa do deputado Arthur Lira, porque ele não pode deixar passar dessa linha. Muitas outras linhas já se cruzaram e já fiz enormes críticas aqui ao fato dessa mesa e da Câmara dos Deputados muitas vezes não se pronunciar e deixar que se cruzassem linhas. Inclusive nosso líder da oposição passado, Carlos Jordi, foi duramente perseguido e teve a Polícia Federal na sua casa de uma forma completamente irregular, ilegal. Mas aqui faço esse reconhecimento. E, senhor presidente, para concluir, o que se está querendo, na verdade, não é perseguir o Marcel Van Hatten, não é calar o Marcel Van Hatten. O que se está querendo é calar a nação brasileira. O que se está buscando é silenciar quem critica, quem discorda, quem utiliza dos instrumentos da democracia a favor da democracia. Para concluir, excelência. O que se busca aqui, senhor presidente, é fazer com que a nação se dobre aos ditadores e aos tiranos. Não nos dobraremos, não nos silenciaremos e digo mais, venceremos, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, colegas, primeiramente hoje no dia 15 de outubro, dia do professor, eu tenho que parabenizar os professores, aqueles que cumprem a sua missão de ensinar. E claro, a gente não pode deixar de falar de uma mulher, a professora Helen, que deu a sua vida pelas crianças, pelas suas crianças, pelos alunos da sua escola, ela deu a sua vida por eles. E também do nosso professor Olavo de Carvalho, grande mestre, grande filósofo, grande professor que despertou essa nação. Então fica aqui em nome desses grandes professores, eu parabenizo a todos os professores que cumprem a sua missão e deixo de cumprimentar aqueles que são doutrinadores, que abusam da cátedra, abusam de uma posição de autoridade para fazer lavagem cerebral nas nossas crianças e formar militância política ao invés de ensinar conteúdo nas escolas. Senhor presidente, há pouco eu fui surpreendida com a notícia de que o colega Marcel Van Hatten está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal por ter usado da tribuna para fazer uma denúncia. Isso precede a qualquer outro tema sobre o qual eu poderia me debruçar aqui nessa tribuna, porque isso de fato é o fim da democracia. Nós temos assistido à relativização da imunidade parlamentar há tempos, quando alguns ministros, juízes, procuradores dizem o seguinte: a imunidade parlamentar é para a tribuna, ela não é absoluta. Se a pessoa usa a palavra numa entrevista, num vídeo, ela pode não ter garantida a imunidade parlamentar, com que eu discordo, porque as redes sociais, elas são uma extensão sim da tribuna. Porque pelas redes sociais nós nos comunicamos com os nossos eleitores, com os nossos seguidores, com os cidadãos brasileiros. Da mesma forma que o ministro Supremo diz que quando se comete algum crime contra algum ministro,
mesmo que seja pelas redes sociais, que em tempos de internet as redes são uma extensão do próprio prédio do Supremo. Então, são 2 pesos e 2 medidas. Mas aqui no caso, o deputado Marcel usou da tribuna para fazer uma denúncia. E hoje, senhor presidente, ele está respondendo a uma investigação, a um inquérito, seja lá o que for, com um total desrespeito à imunidade parlamentar. Então, isso é extremamente grave, extremamente preocupante. Eu espero que nenhum deputado, nenhum presidente de Câmara, de Senado, venha passar pano, como se diz, para isso. Porque não há como se aceitar algo como isso, se aceitar um parlamentar ser investigado por suas palavras na tribuna, embora eu entenda que a imunidade ela não está restrita a este ambiente físico. Porém, quanto a isso aqui não resta a menor dúvida, não existe nenhuma corrente que admita que um deputado possa ser processado, investigado pelas suas palavras na tribuna. Então fica aqui esse registro, senhor presidente, e eu vou guardar o restante das minhas palavras para outra oportunidade durante essa sessão virtual. Muito obrigada.